RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. O Natal é, afinal, uma parte visível de uma reconciliação necessária. Toda a vez que chega o Natal, há um discurso sendo dito. O céu fala de um modo diferente, especial e eterno. Natal é o começo e o fim. O fim de todo um conjunto de profecias e o início da habitação visível de Deus entre os homens, por meio de uma teofania nunca antes vista desde a fundação do mundo. No Natal, estamos certos, há um diálogo que se aprofunda e uma graça que se esclarece por meio deste menino que nasce, pelo que agora podemos ver Deus no nosso meio, tocá-lo, sentir sua presença física e perceber de uma vez para sempre que as nações estão sendo congregadas em torno do Rei Salvador. Sim, este presépio que se acha em Belém é um ponto de confluência e de divergência. Mas o certo mesmo é que em Belém, o discurso de Deus em favor de uma eterna reconciliação com os homens é dito de uma forma mais eloquente, inteligível e que ecoa por gerações inteiras. Paulo traduz isso de forma mais acabada quando ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19, quando diz: Ora, tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Já leva alguns anos que o mundo assiste à guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia. No continente africano existem também guerras ainda muito mais longas e que já levam dezenas de anos. A entrada do século XXI tem sido de grande assombro à paz mundial. A indústria militar continua a consumir mais dinheiro do que a indústria alimentar. Falta comida no mundo, mas não faltam munições. Existem armas militares que, para que sejam operadas, seriam precisos milhões de dólares para matar uma pessoa que vive com menos de $5 ao dia. Tudo isso porque o pecado cegou os olhos da humanidade e o homem continua a replicar de modo perfeito o pecado que herdou de Adão. Tudo isso prova que, da parte do homem, nunca houve interesse em voltar-se para Deus para resolver as coisas. Por essa razão, estou sempre querendo fazer lembrar que o Natal é, também, uma avenida que nos convida à reconciliação. Meu texto de hoje diz: tudo provém de Deus. Sim, Paulo estava se referindo a tudo o que disse nos versículos anteriores. No versículo 17, ali se acha o célebre texto: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. No segmento de tudo isso, então o autor sagrado reforça: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Grandes doutrinas estão aqui presentes. Aqui está sendo advogada primeiro a regeneração ou o tornar-se nova criatura como um ato exclusivo de Deus. Mortos não podem levantar-se se não forem antes ressuscitados. Só Deus pode ressuscitar mortos e fazê-los andar em uma nova vida em harmonia com a sua palavra. A outra doutrina presente eu iria chamar de reconciliação por mediação. O meu texto diz: nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então irei dizer de modo convicto que o Natal é a primeira estrofe desta graciosa canção da reconciliação. Como disse certo autor, Deus é o sujeito e nós somos o objeto sempre que o verbo reconciliar está na voz ativa. E eu acrescento por dizer que toda vez que o verbo reconciliar tem Deus como sujeito, o tempo verbal é sempre o pretérito perfeito, indicando uma ação plenamente realizada no passado. Sim, meu irmão, assim como a justificação, a reconciliação também é um ato divino que aconteceu na ausência do pecador. Isso é maravilhoso demais e o Natal é prova disso.
Jesus, ao nascer, veio provar que o céu estava em paz consigo mesmo e que a conversa entre os elementos da Trindade havia terminado com a seguinte recomendação: que Deus esteja em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Meu irmão, você percebe o que está acontecendo aqui? Ali onde você está me ouvindo agora, pense comigo. Há porventura alguma obrigação da parte de alguém que foi ofendido a ir ter com o ofensor? Então, se o seu amigo é o causador da confusão, por que seria você aí tomar a iniciativa de buscar a reconciliação? Humanamente parece não fazer sentido, pois o orgulho humano é tão louco que nem imagina esta possibilidade. Mas o Natal é também a expressão de que o primeiro passo para a reconciliação veio de Deus. Ele não só decidiu nos perdoar, mas também decidiu reconciliar-se conosco e então, graciosamente, nos declarar justos perante a sua face. Numa linguagem mais polida e bíblica, diríamos: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, meu amigo, é importante que diga que a sua intransigência, teimosia e resistência a esta oferta graciosa tem sido um empecilho para que você goze de paz efetiva em sua vida. Saiba, meu amigo, que esta sua condição de defesa e resistência à causa e à verdade do Evangelho só tem um perdedor, e este perdedor é você mesmo. Saiba que as alegações de Immanuel Kant, por mais que façam sentido, elas não possuem implicações eternas. Ainda que as teorias defendidas por Karl Marx possam parecer muito atraentes e que os argumentos do biólogo Richard Dawkins possam parecer mais racionais do que a simples afirmação de que Deus criou tudo a partir do nada. Tudo isso nada é, a não ser que termine neste simples texto: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Andamos todos a pensar que somos os melhores cientistas que este mundo já viu. Muitos de nós andamos a pensar que a nossa consciência é um Deus e uma religião. Eles dizem sempre: eu prefiro seguir a minha consciência. A minha pergunta é: a sua consciência é realmente saudável para que seja seguida? Você acha que consciência se rege por leis próprias? Pois fique sabendo que consciência é como um juiz. Ela aplica uma lei da qual não é ele o autor, e por isso ela precisa ser direcionada para uma lei que seja certa, verdadeira e que tenha vencido a prova do tempo, a dureza do silêncio, e que seja algo mais do que um simples imperativo categórico. Perguntar à sua consciência se podes seguir a Cristo pode ser arriscado. Às vezes ela diz que sim, volta e meia ela se acha embriagada e te irá dizer para pensar melhor. Meu irmão, entenda que o que salva o homem está fora do homem. Deus está fora da nossa forma natural de entender e sentir as coisas. Religião é algo que sem Deus não faz sentido. Nesse Natal, eu não te peço para abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Neste Natal, eu prefiro tomar uma posição a reboque de toda a soberania de Deus. E enquanto embaixador desta palavra da reconciliação, é tempo, pois, de afirmar sem medo algum e tomar emprestada a coragem de Paulo, tal como se acha em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meu irmão, esta é a mensagem que se acha na manjedoura de Natal. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.